Então, boa noite a todos. Então, hoje, dia 27 de julho de 2020, venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. E eu gostaria de iniciar informando que, na avaliação do novo normal pela Secretaria de Saúde do Estado, Cajazeiras permanece com bandeira amarela. E aí, o nosso decreto, de acordo com o Estado, foi prorrogado até o dia 1º de agosto. Então, permanece o decreto prorrogado e daí permanece o município com bandeira amarela. O município de Cajazeiras já realizou mais de 7.000 testes rápidos, então mais de 10% da população de Cajazeiras já foi testada. É um número muito bom e a gente permanece com uma taxa de ocupação que nos garante permanecer dentro dessa bandeira amarela, que é a avaliação do Estado através dos indicadores de taxa de ocupação hospitalar, taxa de isolamento social e os novos casos do município, a taxa de novos casos no município. Gostaria também de prestar um esclarecimento que o recurso que vem para o combate ao Covid no município nem é baseado no número de óbitos, nem é baseado no número de aumento de casos. Ele é baseado de acordo com a per capita do município, de acordo com a população do município. Então, não quer dizer que um município que tenha mais casos ou que tenha menos casos vai receber recurso diferenciado, não. Os recursos, eles são baseados de acordo com a população do município. Então, para tirar esse estigma, essa história, essa inverdade de dizer que quanto mais casos, o município recebe mais dinheiro, que quanto mais mortos, o município recebe mais dinheiro. Essa informação não procede. É uma inverdade e o recurso ele é baseado de acordo com o número de habitantes do município. Tá certo? Eu gostaria de fazer esse esclarecimento antes de começar aqui a nossa informação dos nossos casos. Então, nós temos no município hoje junho personalizados. Boa noite, Deus abençoe, amém. A todos vocês que estão participando nesse momento, são 163 pessoas que estão conosco, ouvindo com relação às informações que a Secretaria de Saúde, com toda a transparência que tem a gestão do prefeito Zé Aldemir, que a gente informa diariamente todos os dados. Então, nós temos 29 casos hoje, como ontem só foi 3 casos, né? Normalmente, no domingo, o pessoal se recolhe aos balneários, né? Fazer as festas em casa. Ontem foram muitas festas no domicílio, muitas comemorações no domicílio. E esse controle fica difícil da Secretaria de Saúde fazer, visto que a grande maioria está se reunindo mesmo em casa. Mesmo com os restaurantes abertos, e muitas pessoas reclamam dos restaurantes abertos, mas a grande maioria das pessoas estão se reunindo aí em casa mesmo, fazendo suas comemorações nas suas residências. Então, da Bela Vista, nós temos um caso do sexo masculino, da rua Antônio Pessoa de Abreu, realizou o teste na unidade Covid e deu IgM. Do bairro Capoeiras, nós temos um caso do sexo feminino, da rua Fausto Rolim, realizou o teste num laboratório particular, hoje foram 29 casos. E deu IgG, então essa paciente já está curada, já deu IgG, é uma paciente que já está curada. No bairro Casas Populares, nós tivemos 2 casos. Todos 2 casos na rua José Timóteo Sobrinho. Todos 2 do sexo feminino. Todos 2 realizados na unidade Covid e todos 2 deu IgM. Boa noite, amiga Elisângela. Obrigada pelas suas sugestões que sempre você nos envia, viu? Obrigada por sua contribuição, pela parceria. Gratidão. No centro, nós tivemos 6 casos. Um da Coronel Peba, uma da rua Vidal de Negreiros, um da Avenida Presidente João Pessoa, uma da rua Ernesto Rolim, uma da rua Geraldo Gabriel e uma da rua Sebastião Bandeira de Melo. No geral, nós tivemos 11 casos masculinos, dos 29, e 18 do sexo feminino. Desses casos aqui, o caso da rua Geraldo Gabriel no centro já deu IgG, foi em laboratório particular e já está curado. Dos 29 casos de hoje, 19 foram realizados na unidade de referência, 6 em laboratório particular, 3 no HUJB e 1 na Policlínica, que foi um caso de sábado, que ainda não tinha sido processado e foi processado no boletim de hoje. Do bairro Cristal, nós tivemos 2 casos, todos 2 da rua Edson Pires Gonçalves. No Cristo Rei, nós tivemos 3 casos, um da rua Desembargador Boto, outro da rua Orlando José da Silva, outro da rua Júlio Pajeú.
Um deu IgM e GG e os outros dois foi através de SUAB. Todos dois em laboratório particular, os SUABs. Em Divinópolis nós tivemos um caso do sexo feminino da rua José de Souza Rolim. Realizou na unidade de referência e deu IgM. No bairro Epitácio Leite, nós tivemos um caso da rua Janiele da Silva Araújo, do sexo masculino, realizou na unidade de referência. No bairro Jardim Oásis, nós tivemos um caso também do sexo feminino, realizado na unidade de referência, na rua Raimundo Nogueira de Souza. E no bairro Jardim Solidade, nós tivemos um caso na rua Martiriano Soares de Souza, do sexo feminino, realizou em laboratório particular, também foi o SUAB. Do bairro Pio Décio, nós tivemos um caso na rua Projetada, do sexo feminino, realizou na unidade de referência, deu IgM. No bairro Pôr do Sol, nós tivemos 3 casos hoje, um na rua Antônio Ercílio Rolim Formiga, outro na rua Antônio Leite Rolim e outro na rua José Leite de Oliveira. Todos 3 fizeram na unidade de referência e todos 3 deu IgM. Nos remédios, nós tivemos 2 casos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, um na rua Maria José de Lima e outro na rua Leonardo Rolim. No bairro São Francisco, nós tivemos um caso. Na rua Vitória Bezerra, é uma criança do sexo masculino, realizou no HUJB. E na rua Januário Rolim, no bairro Sol Nascente, nós tivemos um caso que realizou na unidade de referência, deu IgM do sexo feminino. Então, eu gostaria de prestar um esclarecimento que no dia 24 de julho, uma pessoa apresentou o endereço errado, um profissional de saúde, informou que residia na rua Antônio Alves de Mangueira, no centro. Na verdade, quando nós entramos em contato, o profissional reside na rua Aldo Matos de Sá e realizou o exame SUAB em laboratório particular. Então, hoje nós fechamos o nosso boletim com 42 casos em análise. Em análise são aqueles pacientes que realizaram SUAB, está aguardando o resultado. 131 pacientes monitorados. Pacientes monitorados são aqueles pacientes que entraram em contato com casos confirmados e nós estamos acompanhando para ver se apresenta sintomas ou não, para aguardar a realização do teste rápido. 81 casos descartados por SUAB. 5.603 casos descartados por teste rápido e nós fechamos hoje com 1.105 casos confirmados. Destes, 955 já estão recuperados, ou seja, 86% dos nossos pacientes já estão recuperados. Temos 113 pacientes em isolamento domiciliar e temos 7 pacientes internos. Então, juntando hoje 103 com 7, nós temos em Cajazeiras 120 casos ativos. São os casos que estão ativos no município de Cajazeiras. Embora nós tenhamos 1.105 confirmados, mas ativos em acompanhamento interno e que deverão estar em isolamento domiciliar são 120 casos. Na verdade, na ala Covid do Hospital Regional, nós temos 8 pacientes internados com residência em Cajazeiras. 4 são positivos e 4 estão em análise aguardando o resultado. 2 estão na UTI e 6 estão em enfermaria. E no HUJB nós temos 3 pacientes confirmados, 2 em enfermaria e 1 em UTI. E um desses pacientes de enfermaria é um profissional de saúde. Nós temos hoje no município mais um óbito, fechamos hoje 30 óbitos no município de Cajazeiras. É um paciente do sexo masculino, de 77 anos. Ele residia na Avenida Engenheiro Carlos Pires de Sá, no centro, faleceu no Hospital Regional de Cajazeiras. Ele teve seus primeiros sintomas no dia 10 de julho, realizou o SUAB, deu positivo, fez o exame no dia 20 de julho e o resultado saiu dia 22 de julho. E o óbito dele foi hoje, dia 27, no Hospital Regional pela manhã. Esse paciente tinha epilepsia, era uma comorbidade que esse paciente apresentava, tá certo? E os 30 óbitos representam 2,7%. Então, a taxa de letalidade de Cajazeiras continua dentro dos padrões do país, né? Dentro do limite dos padrões do país. Como é que está a nossa taxa de ocupação hoje em Cajazeira dos leitos? Então, no HUJB, dos leitos de pediatria, dos 4 leitos de pediatria e do leito de UTI que nós temos apenas um leito ocupado de pediatria em enfermaria.
Nos 5 leitos de UTI do HUJB, adultos, nós temos 4 ocupados. Um paciente de Cachoeira dos Índios, um paciente de Souza, um paciente de Uiraúna e um paciente de Cajazeiras. E dos 5 leitos de enfermaria do HUJB, nós temos 2 ocupados, todos 2 de Cajazeiras. E temos 3 leitos vagos de enfermaria hoje no HUJB. Na UPA, dos 5 leitos do eixo amarelo, nós temos apenas um leito ocupado com um paciente de Cajazeiras, o teste rápido deu negativo. E temos 4 leitos vagos. Dos 2 leitos do eixo vermelho de UTI da UPA, nós temos um leito ocupado com um paciente de Cajazeiras, foi realizado o teste rápido deu negativo, e um leito vago. No Hospital Regional de Cajazeiras, dos 10 leitos de UTI, nós temos 8 ocupados e 2 vagos. Desses 8 ocupados, 2 pacientes de Cajazeiras, os outros 6 de outros municípios. E na enfermaria do Hospital Regional de Cajazeiras, nós temos 7 leitos de enfermaria ocupados e 2 vagos. Desses, nós temos 6 pacientes da enfermaria de Cajazeiras, que estão nos leitos de enfermaria. Bom, a taxa de ocupação hoje dos leitos de Cajazeiras se encontram assim. No leito de UTI, nós temos 72% de ocupação, ou seja, dos nossos 18 leitos, nós temos 13 ocupados, 5 vagos. Dos leitos de enfermaria, dos 21 leitos de enfermaria que nós temos no município de Cajazeiras, disponíveis específicos para o Covid, nós temos 11 ocupados. Se o teste deu negativo, por que permanece na ala Covid? Devido aos sintomas, Elisângela. Se todo paciente que apresenta sintomas de síndrome gripal, ele deve ser testado. E deve ser aguardado fazer o SUAB. Então, além do teste rápido, se o teste rápido deu negativo, faz o SUAB e aguarda o resultado. Tá certo? Em enfermaria, nós temos uma taxa de ocupação de 52%. Então, essa é a nossa taxa de ocupação hoje no município de Cajazeiras. Eliane, assim, eu entendo que os agentes de saúde têm feito um excelente trabalho, têm feito o acompanhamento, mesmo aqueles que não estão conseguindo fazer o acompanhamento presencialmente, estão fazendo por telefone, ligam para mim perguntando quem são os pacientes, para que possam fazer os acompanhamentos. Então, assim, a gente tem assim, muito a agradecer ao trabalho de vocês, que têm sido assim, se preocupado, procurado, ido atrás. Está chegando, Ribamar, os leitos de UTI já estão sendo montados, tá certo? Até o menino disse que até o final da semana, mas aqui está tranquilo. Até agora nós não tivemos nenhum momento com ocupação superior a 70%, tá certo? Mais alguma pergunta? Passados 14 dias, se não apresenta sintomas, está liberado? Sim, Helenice, está liberado. Se nos últimos 5 dos 14 dias, os últimos 5 dias não apresentar sintoma, o paciente está liberado. Com relação, quando se coloca com relação aos restaurantes, eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento para vocês. Alguns municípios aqui da região, por exemplo, estão com todos os seus comércios fechados. Por exemplo, Juazeiro do Norte é um município aqui vizinho, que tem 268 mil habitantes. Está tudo fechado. Restaurantes, né, os serviços não essenciais. E lá ontem foram 268 casos e 8 óbitos. Então, assim, quem diz a taxa de ocupação, quem diz o índice de disseminação é o comportamento das pessoas. Não é? O restaurante ele pode ser, o bar pode estar aberto vizinho à minha casa. Se eu não quiser ir... Então, depende muito das pessoas. Então, eu acho assim que depende muito do comportamento. Se fosse assim, Juazeiro não era para ter nenhum caso, porque lá todos os bares e restaurantes estão fechados, todos os serviços não essenciais estão fechados. Então, a gente precisa também rever o nosso comportamento, ver até que ponto a gente está se comportando de forma que evite o máximo número de transmissão. Falo dos pacientes que alguns não aceitam ajuda e não querem nem saber de orientação. É lamentável isso. É verdade, Eliane. Tem aquelas pessoas que são resistentes à informação. Nesse momento, nós não temos vacina, nós não temos medicamento. A única forma de conter a disseminação vai vir sim, vai para casas populares, Samara. Pode ir. A higienização já está na sua segunda etapa. Já fez a primeira etapa o município todo e vai seguir a segunda etapa. Tá certo? Se ainda estiver sentindo sintomas, então tem que procurar o serviço médico. Aqueles pacientes que completou os 14 dias e ainda está apresentando sintomas, deve procurar o médico da unidade de referência ou então aqueles médicos do Telesaúde, que no nosso Instagram tem o telefone de todos, tá certo?
Está sim, Edilane, está melhor, está em processo de recuperação e é um dia de cada vez, como diz, essa doença é um dia de cada vez e graças a Deus ela está em processo de recuperação, saturando bem e a gente espera que já receba alta o mais rápido possível. Tá certo? Então, como todos os dias, verdade, Bruna, a gente precisa de uma sensibilização das pessoas, para que as pessoas realmente tomem os cuidados, não deixem de usar as máscaras. A gente, infelizmente, quando vai andando, verifica que as pessoas ainda têm resistência ao uso de máscaras, né, aos cuidados de higiene. Quando o paciente está em outro setor do hospital e acaba sendo infectado, é possível que tenha ocorrido através da equipe médica. É mais difícil, viu, Paula? Mas pode acontecer. Todos os bairros vão receber, Vanaide, a higienização. Já está na sua segunda etapa, viu? Já está seguindo, já terminou a primeira etapa e já está seguindo a segunda etapa. Então, eu gostaria de encerrar aqui, como sempre eu encerro, com uma frase bíblica, informando hoje com uma frase de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, que Deus nos ilumine, nos dê bastante sabedoria para que a gente possa conduzir com discernimento todas as ações de combate ao Covid no nosso município. Agradecer sempre o apoio, a determinação do nosso prefeito, que sempre tem acompanhado, tem nos dado força, tem nos dado autonomia para que nós consigamos trabalhar e desenvolver nossas ações de combate ao Covid através de toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, a nossa gratidão. Uma boa noite e fique com Deus. Até amanhã.